Pegue aí agora a poderosa palavra de Deus e vamos meditar nesta manhã no livro do profeta Oséias. Vamos lá. Oséias, capítulo de número 10. Oséias 10, versículo 12. Amém? Versículo 12. Está escrito assim. Já acharam? Ainda não? Então vou esperar aqui um pouquinho. Você que me acompanha pelas redes sociais, nós estamos em Oséias 10, versículo 12. Está escrito que é tempo de nós buscarmos a Deus. Está escrito: semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor até que venha e chova a justiça sobre vós. Amém? Então, a parte B do versículo diz: porque é tempo de buscar o Senhor até que venha. Então, até que o Senhor venha, nós vamos continuar buscando ao Senhor. Amém? Então, feche os seus olhos agora neste momento, pense em Deus, abre o seu coração, deixe a palavra hoje cortar o seu coração no bom sentido. Deixa a palavra penetrar no seu coração poderosamente. Pai querido, nos abençoe agora com a revelação da sua palavra, porque ela nos falou agora, neste momento, que é tempo de buscar o Senhor até que venha. Nós estamos nesta expectativa de buscar o Senhor com toda a nossa força e com toda a nossa alma. Pai querido, fale conosco, ser agora com a nossa alma e com a nossa mente. Remove todo impedimento e embaraços da alma. Em nome de Jesus, assim seja. Amém. E graças a Deus. Toma o teu assento, por favor. Quer aplaudir? Pode aplaudir o Senhor. Isso, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Tome o teu assento, por favor. Oséias 2, versículo 12. É uma profecia, é uma revelação que também serve como um alerta nos dias atuais, para que nós continuemos a buscar ao Senhor. Este é o propósito de seguirmos a Cristo, de estarmos no caminho do Senhor, é buscar a Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento, porque é tempo de buscar ao Senhor. Diante de todas as adversidades, problemas, dificuldades que aparecem na nossa vida, é tempo de buscar ao Senhor e buscar com todas as nossas forças. Em Isaías, capítulo de número 55, versículo 6, acompanhe aí comigo, por favor. Isaías 55, versículo 6, diz o seguinte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então, continuaremos a buscar o Senhor enquanto podemos achar Ele. No versículo, na parte B, invocai-o enquanto está perto. Então, nós sentimos a presença de Deus, nós sabemos que Ele é real, nós sabemos que Ele existe, Ele está vivo, não é? Vivo para todo sempre, por toda a eternidade. Por isso que temos que buscar enquanto se pode achar. Vai chegar uma época, vai chegar um período que as pessoas vão buscar ao Senhor e não vão conseguir. Por quê? Porque enfadaram o seu coração em buscar outras coisas. Coisas que alimentam os prazeres da carne, os prazeres da alma, os prazeres da vida. Mas até agora, entre esses dois versículos, a palavra que Deus está dando ao nosso coração nesta manhã, que é tempo de buscarmos a Ele. Há necessidade da nossa alma de buscar ao Senhor.
No Salmo de número 105, versículo 4, veja comigo aí, por favor. Veja comigo. 105, versículo de número 4, vai falar que é tempo de nós buscarmos força no Senhor. E é necessário buscarmos a força no Senhor. Por isso que ele está falando, é tempo de buscarmos força. Necessitamos de força para caminharmos, para estarmos no caminho do Senhor, buscando Ele, nesse tempo que pertence a Ele. Diz assim o salmista: buscai ao Senhor e a sua força. É claro, não conseguiremos vencer as coisas da vida, as nossas adversidades, os nossos problemas, com as nossas forças. Porque a nossa força é limitada. A nossa força não consegue sobrepor as coisas espirituais. Por isso que buscar ao Senhor e a sua força, e não só isso, buscai a sua face continuamente. Buscai a sua face continuamente. Ontem eu e minha esposa fomos ao monte. E quando chegamos no pé do monte, que nós fomos entregar lá o seu pedido de oração, nós fomos lá também orar por todos aqueles que contribuem para a obra do Senhor. Então eu falei: Rita, nós vamos subir rapidamente, nós vamos entregar os pedidos lá, vamos queimar os pedidos e vamos descer rapidamente. Quando chegamos no pé do monte, começou a chuviscar. Começou a dar aquela chuvinha. Aí eu falei assim: como nós vamos colocar fogo no pedido, se está caindo a chuva? Então vamos subir rapidamente e vamos colocar fogo primeiro e depois a gente ora. Amados, a nossa ansiedade às vezes nos atrapalha de buscar a Deus. Porque a gente olha o nosso ambiente que está ao nosso redor, que às vezes é desfavorável a tudo que nós estamos vivendo na presença de Deus. Então, aí, quando tacamos fogo no pedido, e ali começamos a orar depois, a chuva parou. E parou rapidamente. Só que aquela ansiedade de subir, fazer a oração, tacar fogo no pedido e descer rápido, acabou se transformando numa busca intensa a Deus. Porque a gente subiu mais um pouquinho, porque a chuva parou. E eu falei: então não vamos descer rapidamente. Vamos fazer mais uma oração aqui. Aí dessa oração começou algo profundo, porque a oração nos levou a uma intensidade de busca a Deus. E começamos a orar e a falar coisas que nem estavam ao nosso coração. Então, essa busca de força, eu orei para que Deus te dê força, para que Deus te dê estabilidade no reino de Deus, estabilidade na sua caminhada. Então, orando por todos os seus pedidos, aquilo que você colocou aqui diante do altar do Senhor, na cestinha. E ali começamos a buscar continuamente a face do Senhor. E não era só aquilo que a gente esperava, de subir e descer rápido. Deus tinha muito mais. Por isso que quando a gente busca ao Senhor, Ele tem coisas que não chegaram à nossa mente ainda. Coisas profundas na presença dEle. Por isso que buscar ao Senhor significa procurar algo. Por isso que buscar significa dirigir-se a alguém, à procura de alguém. Por isso que Deus nesta manhã está falando: busque a mim, procura a mim, dirige-se a mim. Então nós temos que nos dirigir mais a Deus e menos às pessoas, menos aos homens. Por quê? Porque o nosso socorro sempre virá do Senhor. Porque nos momentos mais difíceis é onde que o homem mais te abandona. É onde que o homem, o ser humano, mais vira as costas
para nós. Porque se nós estamos no reino, não é? Todos nós somos irmãos, independente de denominação, e iremos buscar por todos. Orei por pessoas que até mesmo não é aqui da igreja, mas que Deus me fez lembrar lá no monte. Por quê? Porque estamos dentro do reino buscando o mesmo Deus. Eu me lembro na época, há poucos dias, uma pessoa, ela se desligou de um ministério e aí foi lá no Face fazer a despedida, agradecer a todos. E aí, olha só como que é algo interessante, né? Aí é que a gente vê que o reino está dividido. Aí a pessoa colocou lá, agradeço a todos pelo carinho, tal, 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 tal. Aí uma pessoa foi lá embaixo e fez um comentário assim: sentiremos muito a saudade de vocês. Aí eu falei assim, quando eu li lá o comentário que essa pessoa fez para esse pastor, para essa pessoa, eu falei, ué, negócio estranho, não é? Porque o reino é uma coisa só. Aí o pastor, com sabedoria, colocou embaixo assim: vai sentir saudade se quiser, porque o reino, ele é um só. Quer dizer, aquela pessoa, ela estava dizendo o quê? Já que você não faz parte mais do meu contexto, eu agora não te conheço mais. Eu agora vou sentir saudade. Você agora é uma pessoa estranha para mim. Só que, poxa, aquela pessoa deixou claramente, vai sentir saudade porque, se você quiser, porque você sabe aonde eu estou, você sabe aonde é a minha casa, você sabe aonde eu convivo. Então é só ir lá e fazer uma visita à pessoa. Ou não precisa fazer uma visita, mas lembra pelo menos nas orações. Então, nessa busca diante de Deus, até as pessoas que se dizem de Deus estão o quê? Dispersas uma da outra. Ao invés de se unirem para buscar o verdadeiro e poderoso Deus, que é o único Deus de todos, estão se separando. É por isso que o reino sofre muito. Por quê? Porque ele está dividido. Então presta atenção, amados. Nós somos um só corpo, o corpo de Cristo. E se somos o corpo de Cristo, nós temos que buscar unidos o cabeça desse corpo. Buscar a Deus, porque Ele é responsável em conduzir tanto o cabeça como o corpo. O corpo não pode estar dividido, amados. É tempo de nós buscarmos força, é tempo de nós buscarmos a face do Senhor, porque as coisas não estão fáceis. É tempo de nós buscarmos a justiça de Deus em um mundo de injustiça. É ou não é? Em um mundo de injustiça, nós temos que buscar a justiça. E o que é buscar a justiça? É você andar em santidade, em justiça com o Senhor. É também tempo de buscarmos a mansidão em um mundo violento. Em um mundo, em uma época violenta, nós temos que buscar a mansidão. Nós temos que buscar a face do Senhor. Veja comigo o que está escrito em Sofonias. Pastor, aonde que está esse negócio desse livro? Sofonias. É depois de Abacuque. Mas e Abacuque fica onde? Lá nos profetas menores, né? Quase finalizando o Antigo Testamento. Então, o livro do profeta Sofonias, no capítulo 2, versículo 3. Capítulo 2, versículo 3. Olha só. Procurai o Senhor, porque buscar não é a mesma coisa do que procurar, dirigir-se a Deus. Então, dirige-se o Senhor, dirija-se ao Senhor, procurai, buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos
no dia da ira do Senhor. Por isso que o profeta começa falando, procura buscar o Senhor. Você que é manso, você que foi tratado por Deus, você que foi transformado por Deus, você que é a diferença nessa terra, você que é justo nessa terra, procura sempre a justiça, procura sempre a mansidão, em um mundo violento, em um mundo pavoroso. Então, aí sereis escondidos da ira do Senhor, porque a ira do Senhor virá. Então, busque ao Senhor, tanto a sua força, a sua face, a sua justiça, a sua mansidão. Busque também sempre, sempre o bem. Sabe por quê? Quando a gente busca o bem, a gente colhe o quê? O mal. Não é assim? Claro que não. Quando a gente busca o bem, a gente colhe o quê? O bem. Quando a gente busca o bem, a gente colhe o bem. E quando a gente busca o mal, vai colher o mal, não é? Quando a pessoa busca o bem, ela busca diante de Deus a vida. É interessante isso. Quando a pessoa busca a Deus, a sua força, a sua face, a sua justiça, a sua mansidão, que isso são coisas espirituais. Até agora eu não te mostrei para buscar nada nessa terra. Porque inverteram os valores. As igrejas hoje estão falando assim, busca as coisas terrenas, as coisas materiais. Meu amado e minha amada, isso tudo vai ficar aí. Quando chegar lá no final, você vai pensar assim, ixi, não busquei nada para a minha alma. E agora? Prestação de conta com Deus. E a ira do Senhor virá, como o profeta falou. Mas quem buscou justiça, quem buscou mansidão, quem buscou retidão, quem buscou a força, quem buscou a face do Senhor continuamente, será escondido da ira do Senhor. Mas quem buscou só as coisas materiais dessa terra, inclusive as igrejas que só pregam isso, passará pela ira do Senhor. Então é tempo de despertarmos para buscar mais a presença do Senhor. Amém? Buscar a presença do Senhor. Veja o que está escrito em Amós. Pastor, agora só foi para um outro livro que eu nem conheço e nunca li. Livro do profeta Amós. Até eu vou ter um pouco de dificuldade de achar aqui, mas a gente vai achar, não é? Amós, volta comigo aí, por favor. Amós é antes de Obadias. No capítulo 5, está escrito assim, buscai o bem e não o quê? O mal. Ou você está buscando o mal? Se você buscar o mal, vai colher coisas malignas. Coisa que provém do mal. Buscai o bem e não o mal. Para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco como dizei. Aborrecei o mal e amai o quê? O bem. Até agora eu te falei o quê? Para você buscar as coisas primeiramente espirituais. Por isso que Jesus, quando ele vai ensinar, presta bem atenção nisso, você que está aqui, você que me acompanha pelas redes sociais, quando Jesus vai ensinar sobre a ansiedade, o que ele vai falar primeiramente? Que os gentios procuram muitas coisas aqui nessa terra, mas ele vai priorizar aquilo que nós devemos buscar diante de Deus. Veja comigo, você sabe muito bem que esse capítulo e esse versículo é muito conhecido. Porque muitas igrejas, muitas pessoas ensinam
Somente isso. Busca o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas não é só isso, porque está falando ali também de ansiedade. Porque a ansiedade, ela não consegue ver aquilo que Deus está nos dando e que está nos mostrando. Aí por isso que na dificuldade a gente vai justamente buscar outras coisas. Buscar um escape que é fora de Deus. E Jesus priorizou, veja comigo lá, por favor. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 33, que diz assim. Eu vou ler desde o versículo 1. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. O que significa buscar? Procurar. Então os gentios, eles estão preocupados somente com o quê? Com as coisas desta terra. Então nós não temos que nos igualar com os gentios, mesmo estando no caminho do Senhor, mesmo estando na igreja. Olha só como que isso é sério, porque todas estas coisas os gentios procuram, buscam. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas estas coisas. Deus sabe da minha e da sua necessidade. Deus sabe, mesmo antes da necessidade chegar na sua vida, Ele já sabe que você precisa, que você vai precisar. Aí, versículo 33, aí ele fala, mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Se lembra o que o profeta Sofonias falou? Buscai primeiro o quê? A justiça de Deus. Buscai a mansidão, para que quando a ira chegar, você está livre da ira do Senhor. Versículo 33, completando, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã. Por isso que você tem que buscar a Deus hoje, para que Ele garanta o seu futuro, para que Ele esteja no seu futuro. Porque, amados, você consegue viver o presente e não o futuro. Porque o futuro ainda vai chegar, mas você tem que buscar a Deus para que Ele esteja no seu futuro, para que Ele garanta o seu futuro, para que Ele traga o sustento para você. Não é você querer buscar as coisas dessa terra primeiro, para que depois você venha buscar a Deus. Não condicionar a sua busca a Deus por aquilo que Ele te dá, mas condiciona a sua busca por aquilo que Ele é. Pela grandeza que Ele é. Aí Jesus fala bem claro, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Paulo nos ensina também acerca disso, que nós temos que olhar para as coisas do alto. Olhando para as coisas do alto, aí sim buscar as coisas do alto. Você vê, Jesus está falando aqui, priorize o seu tempo, priorize a sua busca, busque a Deus em primeiro lugar, e as coisas virão atrás de ti. Lá em Deuteronômio capítulo 29 não fala? As bênçãos do Senhor nos seguirão, estará conosco. Por quê? Porque você priorizou o seu tempo, a sua busca, você priorizou as coisas de Deus, as coisas do mundo você deixou para depois, primeiro é Deus. Não é assim que se fala? Primeiro Deus, depois é o quê? A família. Depois é o quê? Depois é o reino de Deus. Depois é o trabalho, as suas ocupações.
Buscai a Deus em primeiro lugar. Veja comigo o que está escrito em Colossenses. Pastor, hoje o senhor está indo em livros, olha, que eu não costumo ler. Mas vamos lá, a gente está aprendendo aqui. Como buscar a Deus em primeiro lugar? Não é? Buscai a Deus enquanto se pode achar. Meu irmão, Deus está livre para qualquer tipo de acesso a Ele. Acesso que eu estou te ensinando nesta manhã através do Espírito Santo, para que você não tenha nenhum impedimento de se chegar até Ele. Colossenses capítulo de número 3, versículo de número 1. Colossenses é depois de Filipenses. É tudo família, né? Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Capítulo 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, está falando aqui que algo já aconteceu. Em que sentido? Já ressuscitaste, mas como assim? Se eu ainda não morri fisicamente, se eu ainda não fui arrebatado, mas nós morremos na velha criatura. Nós morremos quando nos batizamos. Quando entregamos a vida para Cristo e nos batizamos. Não é assim? Sepultados com eles, ressuscitaremos assim como ele ressuscitou. Então, se já ressuscitaste com Cristo, isso significa o quê? Nova criatura. Se é nova criatura, opa! Paulo vai nos ensinar aqui que nós temos que buscar a Deus. Continua. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Paulo também está ensinando buscar as coisas espirituais em espírito. Ninguém falou aqui agora, busque a prosperidade, busque a riqueza, busque as coisas dessa terra, alimenta a alma, os prazeres. Buscai as coisas do alto, as coisas de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, se lembra? E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quem aqui é nova criatura? Levanta sua mão aí, tá vendo? Por quê? Porque a sua vida está escondida com Deus. Mas, pastor, quando as coisas estiverem ruins, eu te passo aqui agora nesta manhã, que você não venha fazer aquilo que Abraão fez. Não venha fazer aquilo que os irmãos de José fez. Porque quando as coisas estão ruins, mesmo caminhando na presença de Deus, porque vai aparecer dificuldades, Deus, Ele é mestre em provar os nossos corações, né? Ele gosta de provar o ser humano, Ele gosta de colocar o ser humano em prova. Para quê? Para sair dali a pessoa aprovada. Ele fala na sua palavra que bem-aventurado aqueles que passam por prova. Entendeu? Aqueles que são provados serão aprovados em Deus. Então ele gosta de provar o homem. Quando Deus pegou lá Abraão e falou assim: Abraão, agora sacrifica o seu filho. Deus estava ali provando Abraão, para que ele revelasse aquilo que estava no coração dele. Então, quando as coisas estiverem ruins, mesmo na presença de Deus, continue buscando a Deus de todo o seu coração. Mas não faça como Abraão. Lá em Gênesis capítulo 12, versículo 10, a dificuldade que veio sobre a terra, a fome que assolou a terra, Abraão fez logo o quê? Desceu ao Egito, para buscar socorro no Egito. Aí o Egito para nós hoje, em nossos dias, significa o mundo. E o mundo oferece muitas coisas àqueles que buscam. Os prazeres, enriquece as pessoas,
mas é um enriquecimento, são prazeres que levam o homem para a morte. Então, às vezes, a pessoa está na igreja, as dificuldades vêm, as necessidades faltam, e a pessoa fala, eu tenho que voltar ao Egito para buscar socorro lá. Porque quando eu estava no Egito, e fazia ali a vontade do Egito, eu tinha de tudo. É ou não é? Quando a gente servia lá o mundo, servia o Egito, a gente tinha de tudo. Mas não faça como Abraão, não faça como os irmãos de José, que desceram para o Egito buscar socorro. Porque buscar socorro no Egito é buscar socorro dos homens. Deus não quer que você busque socorro nos homens. Eu não estou falando aqui se uma pessoa passar mal em casa, aí você ir ali no vizinho, você ir num parente pedir socorro. Não é isso. Porque o socorro aqui que eu estou falando é o socorro para a sua alma. É o socorro para a minha alma. Não são as necessidades, porque quando você busca as coisas do alto primeiro, jamais Deus deixará você passar por necessidade. Então veja comigo aqui em Isaías capítulo 31. Pastor, Isaías eu já conheço, porque é o profeta messiânico. Sempre eu leio o profeta Isaías. Veja comigo aí, por favor. É mais fácil de achar, né, Isaías? Isaías é depois de Cantares, capítulo 31, logo no versículo 1, veja aí comigo. 31, versículo 1. Ai dos que descem ao Egito a buscar o quê? Socorro. E se estribam em cavalos, têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Olha o que o profeta está falando. Não desça ao Egito para buscar nada no Egito. Nada. Porque o Egito não tem nada para oferecer. O Egito, até um tempo atrás, só estava destruindo a nossa alma, fazendo a nossa alma se prostituir, fazendo a nossa alma entrar no vício, fazendo a nossa alma caminhar em passos para a perdição. Então, não desça ao Egito, não retroceda. O Senhor está falando nesta manhã, não volta para o Egito. Meu irmão, se voltar para o Egito vai tragar na primeira oportunidade. O Egito vai se levantar para tragar a minha e a sua vida. Por isso que quando Roboão, que era um dos filhos de Salomão, ele começou a reinar sobre Judá, que era o reino do sul, que era um dos reinos que foi dividido, ele começou até bem o seu reinado. Nos seus 3 anos de reinado, ele começou a adorar o Senhor, a ter a Deus nas suas adorações, levou o povo a adorar o Senhor, buscava a Deus. Mas depois ele se entregou às mulheres, assim como seu pai também fez. Entregou-se à vaidade. Por quê? Porque o reino de Judá, o reino de Roboão, ele cresceu extremamente. Então, com isso entrou a soberba, entrou a altivez, a confiança no seu exército, a confiança no seu braço. Para que o Senhor, se nós temos tudo, conquistamos tudo? Então, o que ele fez foi fazer o quê? Se apartar do caminho de Davi e no caminho do seu pai, que fala os caminhos também de Davi e os caminhos de Salomão. E aí, o que ele faz? Afasta também o povo de Deus. Afasta também Israel de buscar ao Senhor. E é claro, Deus não deixa isso barato, não é? Nessa linguagem assim, Deus não vai deixar isso passar em branco. Deus vai levantar também profeta para advertir o rei e também Israel.
E quando os profetas vinham advertir aqueles que estavam afastados de Deus, buscando as outras imagens e buscando outros deuses, o Senhor primeiro vem falar com o rei, e não com o povo primeiramente. Porque ele ali, convertendo os caminhos do rei, ele também consegue converter os caminhos do povo. Por isso que hoje, amados, os líderes têm que estar o quê? Centralizado em buscar a Deus, para fazer o povo também buscar a Deus. Buscar a Deus corretamente, não é buscar a Deus só nas nossas necessidades, não. Buscar a Deus quando está tudo ruim. Roboão estava com o seu reinado plenamente grandioso. Mas com isso, ele parou de buscar o Senhor. Parou de buscar o essencial e o primordial. Então, quando está tudo bem, temos que continuar buscando a Deus. Porque é quando está tudo bem que o inimigo vai intensificar a luta e as maldades dele contra a nossa vida. Aí que vai se levantar com mais fúria ainda. Por quê? Porque nós estamos arraigados na lei de Deus, nós estamos voltados para buscar a Deus incessantemente, a sua face continuamente. Meu irmão, é muito bom buscar a face de Deus. É muito bom. É bom você estar na presença de Deus buscando a Ele, porque não tem um outro lugar melhor do que estar na presença de Deus. Então, havendo-se fortalecido, ele deixou a lei de Deus, deixou o principal. Quando estamos fortes, fortalecidos no Senhor, nós temos que se apegar mais à palavra de Deus, mais à lei de Deus. Porque quando estamos mais fortes, nós temos que ficar ainda mais forte ainda. Meu irmão, se apegue à palavra de Deus. Abre comigo lá em Crônicas, capítulo de número 11. Aonde fica Crônicas? No Antigo Testamento. Capítulo 11. Quem está vivo, diga amém. Graças a Deus. No capítulo de número 11, vamos continuar a nossa jornada pela Bíblia. Coisa boa, né? Nesta manhã, a gente andar pelos caminhos da Bíblia, buscar a revelação do Senhor na Bíblia. No capítulo de número 11, versículo 16. Está escrito assim: depois desses, também de todas as tribos de Israel, os que deram o seu coração a buscar ao Senhor. Segundo Crônicas, capítulo 11, versículo 16. Segundo Crônicas. O que eu falei? Segundo Crônicas, 11, 16. 11, 16. Amém? Depois desses, também de todas as tribos de Israel, os que deram o seu coração a buscarem ao Senhor. Por isso que nesta manhã, guarde bem isso. Você vai guardar isso por toda a semana. Primeira coisa que temos que fazer, preparar o nosso coração para buscar ao Senhor. Porque buscar também ao Senhor não é de qualquer jeito, não. Buscar ao Senhor, nós temos que preparar Ele para buscar o Senhor. Porque tem gente que vem toda errada, todo errado, com a vida toda torta, querendo buscar o Senhor. Querendo buscar o Senhor. Ah, eu vou buscar o Senhor porque eu sou fiel a Ele. Não é só isso. Ah, eu vou buscar o Senhor porque eu entreguei minha vida para Ele. Não é isso. Buscar o Senhor é você preparar o seu coração antes. O que o povo fez aqui? Os que deram o seu coração a buscar ao Senhor, Deus de Israel, e vieram a Jerusalém para oferecerem sacrifício ao Senhor, Deus de seus pais. Então, quando preparou o coração,
após isso, prepararam o quê? A oferta. Por quê? Porque a oferta se manifestou depois de um coração preparado. Olha como estava o povo, com o coração buscando ao Senhor, e não só isso, através dos seus sacrifícios. O povo ali está verdadeiramente buscando ao Senhor. Continuando, assim fortaleceram o reino de Judá e corroboraram Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, porque 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. Já pregamos sobre isso, né? O que significa os caminhos de Davi? Os caminhos de Davi são os primeiros passos de Davi. O homem segundo o coração de Deus, o homem que tinha ali a sua vida voltada para buscar a Deus. Porque a Bíblia fala que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Um homem que andava nos caminhos do Senhor. Fez o que era reto aos olhos do Senhor. No capítulo de número 12, versículo 1, diz assim: sucedeu, pois, que, havendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou o quê? A lei do Senhor. Deixou o principal, a palavra do Senhor. Deixou a palavra do Senhor. Por quê, amados? Porque a Bíblia fala que nós temos que andar no caminho da lei do Senhor. Nós temos que andar de acordo com a palavra do Senhor. Não é assim? Quem tem a Bíblia, quem tem a palavra, tem o quê? A vida. Conduzirá os nossos passos. E com ele todo Israel. O líder que se desviou e desviou todo mundo. Desviou do caminho de buscar ao Senhor. E Deus não se agrada disso. Quando nós voltamos o nosso coração para outras coisas, a vaidade da nossa vida, os desejos carnais, pensamentos impuros, as murmurações da nossa vida, são muitas coisas. No versículo de número 14, fecha aqui esse reinado de Roboão, que foi um reinado que não teve ali muita expressão no reino espiritual de Deus. Versículo 14. E fez o que era o quê? Mal. Porquanto não preparou o coração para buscar a quem? Para buscar o Senhor. Por isso que nós, quando formos buscar ao Senhor, temos que preparar o nosso coração, amém? Porque é do coração que vai fluir o perfeito louvor, a perfeita adoração, a perfeita intimidade, a perfeita busca ao Senhor. Veja comigo, Jeremias 29, versículo 13. Você está gostando da palavra, né? Porque está te mostrando como você buscar verdadeiramente ao Senhor. Não buscar somente por aquilo que Ele possa te dar, aquilo que Ele te dá, mas buscai a Deus, que é o Deus verdadeiro, o Deus poderoso. Jeremias 29, versículo de número 13. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. De todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Por isso que nessa terra a gente possa buscar as coisas do alto. Primeiramente, buscar a Deus. Aí sim, buscando a Deus,
Ele nos suprirá em todas as nossas necessidades aqui na terra. Eu posso te garantir que Jesus Cristo também, ele veio buscar algo, e veio buscar nessa terra. Ele pode, quando ele veio aqui nesta terra, buscar algo aqui nesta terra. Porque quando Jesus veio buscar algo aqui nessa terra, porque ele não saiu do seu plano celestial, dos céus, não é o Deus que se fez carne, o Deus que se materializou, encarnou aqui nesta terra. Então ele veio com um propósito. Ele veio buscar algo aqui nessa terra. E veio buscar algo que não é material. Está vendo como Deus está nos ensinando a buscar as coisas espirituais? Jesus buscou as coisas espirituais, as coisas invisíveis. Pastor, eu quero que o Senhor me prova na Bíblia aquilo que Jesus veio buscar nessa terra, porque o Senhor falou que era para nós não buscarmos algo nessa terra. O Senhor está pregando aí agora. Mas aquilo que Jesus veio buscar aqui nesta terra, depois que buscarmos a Deus em primeiro lugar, nós também podemos buscar. Me mostra aí, pastor. Essa é a revelação. Porque quando Jesus estava entrando em Jericó, e é interessante, eu passei nessa cidade de Jericó. Amados, é um calor tremendo. É um calor insuportável. E é uma das cidades mais antigas do mundo. Segundo a história, Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo. Quando Jesus passa por Jericó, ele vê um homem, olha só, em cima de uma figueira brava. Você sabe quem é esse homem, não é? Zaqueu. E a Bíblia fala que ele era um publicano. Todo mundo que olhava para ele, inclusive o povo de Israel, considerava ele como um pecador, que ele era um publicano. Chamavam ele de cães público. E aí, quando Jesus viu esse homem, Jesus falou: desça daí, rapaz, porque cabe a mim hoje repousar na sua casa. Mas os seus discípulos ficaram admirados, inclusive os fariseus, os publicanos, os fariseus e os escribas. O Senhor vai entrar na casa de um pecador? Sim, eu vou entrar na casa de um pecador. Porque eu vim buscar algo nessa terra. Vamos comigo lá em Lucas. Lucas você conhece, né? Está lá nos evangelhos. Na cronologia aqui da escrita bíblica, aqui, na organização da Bíblia, ele é o terceiro, antes de João, tá bom? Lucas capítulo de número 19, nós vamos ler o contexto todo do encontro de Jesus com Zaqueu, tá bom? Versículo 1, presta atenção aqui nesse detalhe. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este chefe dos publicanos, e era o quê? Rico. E era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia. No mínimo, a Bíblia vai relatar aqui que era baixinho. No mínimo, devia ser aqui quase do meu tamanho, não é? Aí você pensa que essa figueira brava que ele subiu é alta, mas não é não. Qualquer dia desse, quando chegar aqui o nosso data show, eu vou te mostrar essa figueira brava que eu tirei foto. Não é muito alta, mas é uma figueira que tinha muito espinho. Então ele pagou um preço para subir ali. Isso chamou a atenção de Cristo. Por quê? Porque ele estava tentando buscar saber quem era Cristo.
Então, buscar a saber quem é Cristo é chamar a atenção dele. Ele procurou, ele dirigiu-se a buscar quem era Cristo. Meu irmão, quem busca procurar quem é Cristo é o mesmo que buscar a Deus. Porque Jesus Cristo é Deus. Então, isso chamou a atenção de quem? De Jesus. E procurava ver quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão. Pois era de pequena estatura. Ele era um homem de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Está vendo como que é quando a gente busca a Deus, busca a intimidade com Ele, busca a sua face, busca a sua justiça, busca a mansidão, busca o Senhor continuamente, Ele desce para repousar na nossa alma, para dar descanso, para dar alívio, para dar o escape, para nos conduzir no nosso caminho doloroso, espinhoso. Então, Ele desce justamente para ajudar. Hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede em um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Jesus entrando na casa daquele homem estava transformando aquele pecador. E aqui nós vamos fechar o propósito de Jesus ter vindo nessa terra, buscar algo. Olha só, versículo de número 9. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o filho do homem, quem é o filho do homem? Jesus. E aqui está, filho do homem com letra maiúscula, significando, não é um profeta do Antigo Testamento, mas sim o Filho de Deus, Jesus Cristo. Veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que Jesus veio buscar nessa terra? Os perdidos. Veio buscar as almas. Olha o que ele veio buscar. As almas. Isso também nós temos que fazer. Além de buscarmos a Deus em primeiro lugar, nós também temos a incumbência daquilo que Cristo veio buscar nessa terra também. Buscar os perdidos. Por isso que Jesus falou, por isso que Paulo falou, primeiro buscai as coisas de cima. Ah, pastor, mas buscar os perdidos? Sim, buscar as almas, porque as almas pertencem a quem? A Deus. E as almas não são dessa terra. As almas pertencem ao Senhor. Então, quando nós buscamos ao Senhor, também nos interessamos em buscar as suas almas. Porque um dia, Cristo nos buscou naquele mundo, nos resgatou daquele mundo perdido. Por isso que hoje, nós salvos, nós que somos do Senhor, temos que buscar, em primeiro lugar, a face dele continuamente. Buscar a Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E as demais coisas, nós temos que buscar a Deus.
Nós temos que buscar as almas perdidas. Nós temos que buscar os perdidos. Amados, é tempo de nós buscarmos a Deus. É tempo de nós buscarmos os perdidos, os que estão perdidos. Vamos ajudar a buscar os perdidos. Amém? Fique de pé, por favor. Fique de pé. Para a gente finalizar, eu quero que você abra comigo no livro de Abacuque. Abre comigo aí. Perdão, em Amós capítulo 5. Lá no livro de Amós. Capítulo 5. Versículo de número 14. Amós 5, versículo 14. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. Amém? É tempo de buscarmos a Deus, buscarmos o Senhor, buscar a face dEle, para que a gente tenha vida e vida de verdade, para que a gente possa prolongar a nossa vida aqui na terra, buscar a Deus. Feche os seus olhos, por favor. Eu te ensinei aqui na palavra que nós temos que priorizar a nossa busca. Muitos estão buscando outras coisas. Estão buscando o reino dessa terra. Como que se vai ficar aqui nessa terra? Mas os verdadeiros adoradores, os verdadeiros que buscam a Deus em espírito e em verdade, estão buscando as coisas celestiais, buscando as coisas de cima, buscando as coisas do alto, estão pensando nas coisas do alto. Duas coisas o Senhor Jesus nos ensinou aqui: buscar a Deus em primeiro lugar e buscar os perdidos, aqueles que estão precisando do Senhor, porque um dia nós estávamos perdidos nesse mundo e Ele nos achou. Feche os seus olhos, eu quero fazer uma oração sobre a sua vida. Busca a Deus em primeiro lugar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te glorificamos, Senhor, nesta manhã, porque a Tua palavra nos ensinou. Como é bom saber que temos um Deus poderoso a qual nós podemos procurar, a qual nós podemos nos dirigir-se, e Ele estará sempre atento a nos socorrer, a nos estender as mãos, a nos dar o escape, a nos fortalecer, a nos dar a sua justiça, a mansidão, a fazer com que a nossa vida ande aqui nesta terra em retidão. Pai, em nome de Jesus, queremos sim buscar em primeiro lugar o Senhor, priorizar o reino dos céus, priorizar, meu Deus, as almas que estão perdidas, e a consequência virá, que é, meu Deus, a sua vida estará sobre a nossa vida. A nossa vida terá, meu Deus, o bem do Senhor. A nossa vida será alcançada pelo Senhor. Meu Deus, a nossa alma será refrigerada pelo Senhor. Meu Deus, nessa manhã, toma cada alma em tuas mãos, cada vida. Porque nós estávamos na condição de perdido e pecador, e assim como Zaqueu, o Senhor nos encontrou. O Senhor entrou na nossa casa, o Senhor nos libertou, o Senhor tirou de nós a religiosidade, o Senhor tirou de nós a idolatria, o Senhor tirou de nós os vícios, o Senhor tirou de nós tudo aquilo que não prestava, tudo aquilo que aborrecia o Senhor, e nos deu uma vida e vida de verdade. Por isso que nós queremos caminhar, praticando o bem, para semear o bem, para andar em justiça, andar em mansidão, para que a ira do Senhor, quando vier, jamais alcançará a nossa vida. Meu Deus, muito obrigado nesta manhã pela Tua palavra. Nós vamos passar essa semana pensando nisso, pensando nas coisas do alto, pensando em buscar as coisas do alto,
porque as demais coisas eu profetizo, ela te alcançará e ela te trará aquilo que você precisa. Em nome de Jesus, nos abraça nesta manhã, Senhor. Abraça a nossa alma, porque nesta manhã nós estamos buscando o Senhor de todo o nosso coração. Assim seja. Amém. E graças a Deus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Isso, aplauda o Senhor. Diga a Ele, graças a Deus. Amém, Senhor. Toma o teu assento, por favor.